Olá pessoal, tudo bem? Hoje sou a professora Carol, certo? Vou falar com vocês um pouquinho sobre biologia. Trouxe hoje um tema para a nossa aula muito recorrente nas provas do Enem, que é o tema de evolução. A primeira coisa, eu preciso definir evolução. O que é evoluir? Qual é a palavra que melhor define evolução? Evolução é mudança. Evolução é modificação. Essa modificação, é importante ressaltar e deixar claro isso, ela não necessariamente vai trazer melhora, vai trazer benefícios. É relativo, depende também das condições ambientais. Quando a gente fala de evolução, quando a gente fala sobre esse tema, dois nomes vêm à nossa cabeça e a gente não pode deixar de falar sobre eles. São eles Lamarck e Darwin, os grandes evolucionistas. E eu preciso estabelecer, principalmente, as diferenças entre eles. O que foi que Lamarck, de que forma Lamarck contribuiu com a evolução? De que forma Darwin contribuiu com a evolução? Tanto um como o outro, grandes naturalistas, basearam a sua teoria, tá? Lamarck em duas leis básicas, uso e desuso, transmissão dos caracteres adquiridos, e Darwin, a teoria da seleção natural. Porém, é importante deixar claro, e vocês precisam muito saber diferenciar eles dois, com base no papel do meio ambiente. Muitas questões do Enem, se vocês pegarem para analisar, vocês precisam ter esse conhecimento para poder entender, para poder interpretar as questões à luz do lamarquismo ou à luz do darwinismo. Carol, eu posso, a partir de um mesmo exemplo, interpretá-lo de acordo com duas teorias diferentes? Perfeito. E eu vou mostrar isso para vocês aqui. Bom, quando a gente fala em Lamarck, para ele, o meio ambiente é um agente modificador. Ele vai proporcionar a mudança. O meio ambiente gera uma determinada pressão e o organismo e o ser vivo vai responder a essa pressão. De que forma? Uso e desuso, transmissão dos caracteres adquiridos. Mas, Carol, o que é que significa isso? O que é que essas leis querem dizer? Uso e desuso. Quanto mais você usa um determinado órgão, ele vai desenvolver. A falta do uso faz com que ele atrofie. Sendo assim, essa característica que você adquiriu, porque não nasceu dessa forma, foi adquirida por meio do uso ou por meio do desuso, será transmitida para os descendentes. Segundo ele, transmissão dos caracteres adquiridos. Lamarck falava disso. Nós sabemos, hoje, com o conhecimento de genética, que isso aqui não tem fundamento. Que não se transmite o que se adquire. A gente transmite o que é hereditário, o que está nos nossos genes. É isso que a gente vai passar de uma geração para outra. Porém, é importante ressaltar que nem Lamarck nem Darwin tinha conhecimentos genéticos naquela época. Mendel, pai da genética, só desenvolveu seus trabalhos lá em 1865, bem depois de Lamarck e de Darwin. Então, eles não tinham esse conhecimento para fundamentar as suas teorias. Sendo assim, Lamarck acreditava no uso e desuso e na transmissão dos caracteres adquiridos. Falar de Darwin é falar do meio ambiente como agente de seleção e não modificador. O ambiente já existe um contexto e o que vai acontecer, o meio vai apenas selecionar o indivíduo mais apto. Tanto que Darwin falou em Darwin, grande evolucionista. Eu falo em seleção natural. Luta pela sobrevivência, sobrevivência do mais apto. Então, eu já vou ter um ambiente com suas características e eu vou selecionar a característica favorável para aquele ambiente. Olha outro ponto importante de ressaltar. O fato de ser mais ou menos apto é relativo. Depende das condições ambientais.
Uma característica ela pode ser favorável num ambiente X, pode não ser favorável num ambiente Y. Então, isso pode variar, ok? Então, é importante deixar claro isso também. Bom, como eu falei e vou enfatizar, Lamarck e Darwin não tinham conhecimentos genéticos, tá, para embasar sua teoria. Para Darwin, o ambiente seleciona característica favorável, mas tem um detalhe. Para a seleção natural atuar, a seleção natural, eu preciso de variabilidade genética. A seleção natural atua sobre a variabilidade. Portanto, eu preciso que ela exista no ambiente para a seleção natural de fato acontecer. O problema de Darwin, como ele não tinha conhecimentos genéticos, ele precisava, na verdade, não vou dizer nem precisava, ficou faltando essa explicação. Ele não conseguiu explicar a origem da variabilidade, como as características eram transmitidas. Eu posso falar sobre eles dois, principalmente em relação ao papel do meio ambiente e às suas leis, com um exemplo clássico nas literaturas de biologia do pescoço das girafas. A explicação para o pescoço longo das girafas. Para Lamarck, a girafa tinha pescoço longo, desenvolveu pescoço longo, por quê? Porque ela precisava esticar o pescoço para conseguir o alimento que estava no topo das árvores. Lei do uso e desuso. Ela usou muito o pescoço e ele desenvolveu. E essa característica transmitia para os descendentes, característica adquirida. Tá? Essa é a explicação do pescoço das girafas à luz do lamarquismo. Para Darwin, no ambiente existiam girafas de pescoço longo e as girafas de pescoço curto. Lembrem-se que Darwin, o meio ambiente é agente de seleção. Então, o meio ambiente seleciona a característica favorável, que naquele momento era girafas de pescoço longo. Então, essa característica era selecionada positivamente. Tá? Mais uma vez, repito, naquele momento, naquelas condições. Por quê? Porque o fato de ser mais ou menos apto é relativo. Ok? Eu não posso deixar Lamarck, a teoria dele, a gente sabe hoje com conhecimento de genética que não se transmite o que adquire, mas Lamarck teve seu mérito. Lamarck foi o primeiro a falar de adaptação. Ele deu o pontapé, ele foi o estopim para esse assunto aqui, tão importante, fosse debatido, fosse discutido. Inclusive, o próprio Darwin, em seu grande livro A Origem das Espécies, cita Lamarck. Cita o quanto ele foi importante para a evolução. O quanto os estudos dele despertou a atenção de muitos outros que vieram posteriormente. Ok? Então, recapitulando. Lamarck, meio ambiente, o agente é modificador. Darwin, o ambiente é agente seletivo. Lamarck, uso e desuso. Quanto mais você usa, desenvolve. Falta de uso, atrofia. E essa característica adquirida transmite-se para os descendentes. Para Darwin, seleção natural, sobrevive o mais apto. Tá? Falar de evolução, falar da teoria da evolução é importantíssimo, né? Hoje em dia, principalmente para a biologia moderna. E existem evidências que corroboram a evolução. Tá? Evidências evolutivas. Antes disso, só para ressaltar uma coisinha, quando eu falei que Lamarck e Darwin não tinham conhecimentos genéticos e que Darwin não conseguiu explicar a origem da variabilidade, tempos depois do surgimento, do desenvolvimento, do aprimoramento da genética, veio o neodarwinismo. Novo darwinismo ou teoria sintética da evolução. Veio para quê, Carol? Para complementar o darwinismo, para explicar o que Darwin não conseguiu, que foi o quê? A origem da variabilidade. Então, vários pesquisadores estudaram, e com informações de DNA, biologia molecular, biologia reprodutiva, isso foi muito importante para o crescimento, para o desenvolvimento, e eles trouxeram a explicação. Esses pesquisadores, a origem da variabilidade, que Darwin não conseguiu explicar, vinham por fatores genéticos, como mutações,
fonte primária de desenvolvimento, de variabilidade, recombinação gênica, combinação de novos genes em decorrência das mutações, das alterações, tá? Então, neodarwinismo ou teoria sintética da evolução, ela vem para complementar, para explicar o darwinismo, o que o Darwin não conseguiu explicar, ok? Lembre-se, embasados no mesmo conceito de Darwin, na seleção natural, ok? Partindo para evidências evolutivas, né? Evidências que vão provar, digamos assim, que a evolução, ela de fato existe, que essas mudanças ao longo do tempo existem. O primeiro deles, e uma importante evidência evolutiva, fósseis. Lembram-se logo de quê? Dos dinossauros. Não existem dinossauros hoje. Mas como é que a gente consegue, por exemplo, assistir filmes que contam a história, o modo de vida, hábito, tudo? Por conta dos fósseis. Os fósseis constituem uma fonte de informação muito rica. Mas o que são fósseis, Carol? São restos ou vestígios de seres vivos que viveram há muitos anos atrás e que conseguem se preservar ao longo do tempo. A gente consegue descobrir espécies que viviam antigamente, comparar com as espécies atuais e, através dessa comparação, a gente traçar, por exemplo, o grau de semelhança entre essas espécies. Isso é um indício, um forte indício de parentesco evolutivo. Ok? Então, os fósseis, lembrem-se, importante evidência evolutiva. Indo para a parte anatômica, falando de anatomia comparada, temos os órgãos homólogos, órgãos análogos, cuidado, porque muita gente confunde. O que é, Carol, um órgão homólogo? Mesma origem embrionária, funções diferentes. Por exemplo, braço do ser humano e a nadadeira de uma baleia. Baleia não é peixe, viu, gente? Baleia é um mamífero. Cuidado com isso. Mamífero, homem também é mamífero, ser humano também é mamífero. Ou seja, mesma origem embrionária. Porém, a função do braço humano e a função da nadadeira da baleia são diferentes. Adaptadas, óbvio, ao ambiente no qual eles estão inseridos. Ok? Então, homologia, mesma origem, diferentes funções. Analogia é o contrário. Diferente origem embrionária, mesma função. Como assim, Carol? A asa de uma ave e a asa de um inseto. Inseto é um artrópode. A ave é um vertebrado. As origens embrionárias são diferentes. Mas qual é a função da asa de cada um? A mesma. Possibilitar o voo. Então, eles têm diferentes origens, porém, mesma função. Isso significa o quê? Órgãos análogos. Órgãos vestigiais. São órgãos que, em alguns organismos ao longo do tempo, perderam a sua funcionalidade, né? São pequenos, não desenvolvem mais nenhuma função, como é o caso, por exemplo, do nosso apêndice vermiforme ou apêndice secal. Muita gente diz, serve para inflamar e causar apendicite. Só, mas não desenvolve no ser humano, é importante ressaltar isso, nenhuma função. Porém, em outros organismos, é desenvolvido, tá? Relacionado, por exemplo, à digestão da celulose. Ok? Embriologia comparada. Olha o nome da palavra, embriologia. Eu estudo o quê? O embrião. Na embriologia comparada, eu vou estudar, vou analisar, vou comparar o desenvolvimento embrionário. A gente consegue observar isso? Se vocês olharem o desenvolvimento embrionário dos vertebrados, lá no desenvolvimento inicial, vocês não conseguem diferenciar o que vai ser um peixe, o que vai ser um anfíbio, o que vai ser um réptil, não conseguem. Tá? Isso mostra o grau de proximidade, as relações de parentesco que eles possuem. Tá? Então, a embriologia comparada vai comparar o desenvolvimento embrionário dos seres e, dessa forma, traçar grau de parentesco entre eles. E, para fechar, uma evidência evolutiva também é a bioquímica comparada. Bioquímica, compostos químicos, DNA, RNA, proteínas. Eu posso comparar sequências desses compostos e, através dessas sequências, eu ter evidências moleculares para traçar graus de parentesco. Ok? Então, não esqueçam,
falou de Darwin, falou de Lamarck, as diferenças básicas e como eu posso evidenciar que a evolução existe. Ok, gente? Tudo anotadinho na cabeça? Conecte-se, viu? Estamos juntos.